Meu coração sempre teve um jeito de me avisar quando algo não estava certo, mas naquela sexta-feira de manhã, a sensação que crescia dentro de mim era diferente de tudo que eu já sentira. Eu estava dirigindo devagar, com Pedro no banco do carona, sorridente e empolgado com seu desenho mais recente. Ele tinha 12 anos, aquela idade em que tudo é descoberto com um entusiasmo contagiante, e sempre adorava mostrar à vovó suas pequenas conquistas. Hoje não seria diferente. Eu sorria por ele, mas uma inquietação silenciosa começava a se instalar no meu peito, sem que eu soubesse exatamente de onde vinha. Minha mãe, Helena, vivia sozinha desde que meu pai havia falecido há uma década. Ela tinha 65 anos, uma mulher de presença serena, dona de uma paciência quase infinita e de um senso de humor discreto que me lembrava constantemente que a vida podia ser leve, mesmo nos momentos mais difíceis. A casa dela, simples e acolhedora, estava sempre impecável, com cortinas brancas e um jardim pequeno, mas cheio de flores que ela cuidava com carinho. Eu amava aquele lugar, e Pedro também. Sempre nos sentimos em casa ali. Enquanto dobrava a esquina da rua onde minha mãe morava, algo fez meu corpo congelar. Estacionado bem em frente à casa estava o caminhão do Ricardo, meu marido. O mesmo Ford branco, com o adesivo da empresa que ele trabalhava. Eu conhecia aquele veículo como conhecia o meu próprio reflexo. O peito apertou e um frio percorreu minha espinha. A primeira reação foi pensar em um imprevisto qualquer. Talvez ele tivesse sido chamado para alguma emergência de trabalho e decidido parar na casa da minha mãe para pedir ajuda. Mas havia algo diferente. Algo que minha intuição reconheceu imediatamente. Aquilo não era um acidente nem uma coincidência. Pedro, alheio à tensão que crescia em mim, continuava a comentar sobre as cores de seu desenho, apontando orgulhoso para cada detalhe que havia colocado na folha. Eu me senti dividida entre sorrir para ele e lidar com a ansiedade que me dominava. Decidi manter a calma e falei baixinho. Fica aqui, Pedro, só por um minutinho. Eu vou verificar se a vovó está acordada. Ele assentiu, confiando na minha voz, enquanto eu descia do carro e atravessava a rua em passos lentos, cada vez mais consciente da necessidade de me preparar para o que pudesse encontrar. Caminhando em direção à casa, minha mente começou a disparar em cenários possíveis, nenhum deles tranquilo. Ricardo deveria estar em uma obra a quilômetros dali. Por que estaria ali, em uma sexta-feira de manhã, conversando com minha mãe? Um turbilhão de hipóteses surgia. Desde problemas de saúde, situações financeiras inesperadas, até algo que eu não queria nem imaginar. Mas a curiosidade era mais forte do que qualquer medo. Eu precisava entender. A porta da frente estava fechada, mas a janela da sala estava aberta, exatamente como sempre. E foi então que eu vi. As vozes. Ricardo, firme, mas hesitante, e minha mãe, serena, mas com aquela força que sempre me impressionara. Eu me posicionei junto à janela, tentando não fazer barulho, cada músculo do meu corpo tenso. Helena, você tem certeza de que ela vai aceitar bem essa decisão? É uma mudança muito grande para toda a família, ouvi Ricardo dizer. Minha mãe respondeu com aquela voz que equilibrava firmeza e cuidado. Filho, confia em mim. Ana é mais forte do que você imagina, mas você precisa contar para ela do jeito certo. Meu estômago revirou. Que decisão! Que segredo eles estavam escondendo de mim? E por que minha mãe parecia estar dando conselhos sobre como meu marido deveria me abordar? O choque começou a se misturar com uma sensação quase física de deslocamento. Cada palavra era um tapa silencioso. Ricardo continuou. O problema é que se eu aceitar, vamos ter que nos mudar para São Paulo, deixar você aqui sozinha, a escola do Pedro, nossa vida inteira. Essa é a oportunidade da vida de vocês. Não podem deixar passar por minha causa, respondeu minha mãe, com suavidade, mas com convicção. São Paulo. A cidade distante, a mudança radical, a ruptura de nossa rotina, tudo começou a se conectar na minha mente, mas ainda havia um vazio, um ponto cego na conversa. E então veio algo que me deixou sem chão. Eu sei que a Ana vai ficar preocupada em deixar você sozinha. Depois de tanto tempo viúva, ela se sente responsável por você. Minha mãe suspirou profundamente.
A situação era delicada e ela parecia carregar um segredo maior do que eu poderia imaginar. Mas o que Ricardo disse em seguida me deixou completamente atônita. Helena, você tem certeza de que ele vai aceitar se apresentar para Ana agora? Vocês estão juntos há tão pouco tempo. Meu mundo girou por um instante. Antônio? Um homem que eu não tinha ouvido falar? Minha mãe, que sempre fora minha referência, estava namorando alguém e escondendo isso de mim? Apoiei-me na parede, precisando de cada segundo para recuperar o fôlego. O que mais eu não sabia sobre as pessoas que eu mais amava? Voltei para o carro com a cabeça cheia de perguntas e Pedro cantando baixinho, completamente alheio ao terremoto emocional que eu acabara de vivenciar. Ele estava feliz, e eu precisava, por ele, conter o turbilhão que me dominava. Enquanto dirigíamos de volta, a sensação de estar prestes a descobrir algo maior me consumia. Eu não sabia se eu estava prestes a encontrar alegria, decepção ou uma mistura imprevisível de ambas. Mas uma coisa era certa: a minha vida, naquele instante, começava a se transformar de uma maneira que eu jamais imaginaria. A semana que se seguiu ao episódio do caminhão passou em uma névoa de pensamentos confusos. Cada manhã, ao acordar, meu cérebro insistia em reproduzir, como um filme em câmera lenta, cada palavra que eu ouvira na sala da minha mãe. A imagem de Ricardo e minha mãe conversando tão naturalmente sobre decisões que me afetavam profundamente martelava minha mente. Pedro, inocente e despreocupado, continuava sua rotina de férias, me arrastando para passeios e jogos que antes me teriam alegrado, mas que agora pareciam meros detalhes de um mundo que eu não conseguia mais reconhecer. Às vezes, enquanto o observava desenhar, ele parecia captar minha inquietação. Seus olhos de menino refletiam preocupação sem saber o motivo, e isso me dilacerava. Eu queria protegê-lo, mas ao mesmo tempo sentia que estava sendo arrastada para fora do controle da minha própria vida. Ricardo chegava em casa com a naturalidade de sempre, e eu tentava decifrar em sua expressão qualquer sinal de que a revelação sobre São Paulo se aproximava. Cada gesto dele parecia calculado, cada palavra parecia escondida em camadas de significados que eu ainda não podia compreender. Perguntei a mim mesma inúmeras vezes: por que ele procurou minha mãe antes de me contar? Era confiança ou uma maneira de preparar terreno para o que viesse a seguir? Finalmente, na sexta-feira à noite, Ricardo chegou com aquele sorriso nervoso que eu conhecia tão bem e um buquê de flores amarelas, a cor da alegria e da surpresa. Meu coração disparou, misturando expectativa e medo. Ele disse, baixinho, quase como se temesse que eu pudesse recuar: Ana, preciso conversar com você sobre algo muito importante. Eu apenas assenti, mantendo a calma que não sentia. Dentro de mim, porém, sabia exatamente do que se tratava: a oportunidade de São Paulo, a chance de um recomeço que ele e minha mãe discutiram às minhas costas. Decidi, naquele momento, observar antes de reagir. Queria entender a razão de tudo. Ele começou a explicar, hesitando, procurando as palavras certas. A empresa me ofereceu uma promoção incrível. Seria gerente regional da filial de São Paulo, triplo do salário atual. Meu coração saltou, misto de alegria e incredulidade. Triplo do salário, nova cidade, uma vida diferente. Mas junto com a empolgação, uma pergunta silenciosa me perseguia: por que ele não me contou antes? Ricardo, por que você foi falar com minha mãe sobre isso antes de me contar? Minha voz saiu firme, mas carregada de emoção. Ele corou imediatamente. Como você... Ana, eu posso explicar. Fui pedir conselhos para ela sobre como te contar. A explicação fez sentido, mas não dissipou a sensação de que algo ainda estava escondido. Eu respirei fundo, tentando absorver cada detalhe, cada nuance de sua narrativa. A proposta precisava de uma resposta rápida, pois a empresa já estava avaliando outros candidatos. Durante todo o fim de semana, cada pensamento meu girava em torno de São Paulo. Visualizava Pedro na nova escola, nossa vida em uma cidade desconhecida, a rotina que teríamos que reconstruir. Mas, surpreendentemente, uma sensação de paz se infiltrava entre as minhas dúvidas.
Eu sabia, de alguma forma, que minha mãe estava segura e cuidada. Havia algo em saber que Helena tinha alguém em sua vida agora, um Antônio, que transmitia a sensação de proteção que ela merecia, que me permitia considerar essa mudança de forma mais clara. Em sábado de manhã, decidi confrontar o que ainda me causava tensão, o segredo da minha mãe. Liguei para ela, minha voz firme, mas carregada de emoção. Mãe, precisamos conversar sobre algumas coisas. Ontem eu ouvi tudo. Sei sobre São Paulo e sei sobre o Antônio. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Quando cheguei na casa dela, percebi que ela estava tensa, a expressão preocupada, os olhos mareados. Por um instante, me perguntei se havia ultrapassado algum limite, mas sabia que precisava da verdade. Mãe, não queria que descobrisse assim, mas eu precisava saber, disse, tentando manter a voz estável. Ela suspirou profundamente e, entre lágrimas, começou a falar. Filha, eu não queria que você descobrisse assim. Tenho namorado o Antônio há 4 meses, mas tinha medo de sua reação. Não sabia se era algo sério. Senti um alívio misturado com alegria. Abracei minha mãe, sentindo cada músculo dela relaxar contra o meu corpo. A verdade finalmente nos aproximava de novo. Eu só queria a felicidade dela. E agora sabia que ela estava cuidada, amada e segura. A revelação trouxe clareza sobre São Paulo. Se minha mãe estava bem, nada nos impedia de seguir nossos próprios sonhos. Passei o resto do dia refletindo sobre a decisão, pesando cada consequência e imaginando o futuro. Por fim, naquele domingo, me senti pronta. O coração pesado, mas confiante. Decidi que iríamos aceitar a proposta. Estávamos prontos para recomeçar. A segunda-feira chegou com uma mistura de expectativa e nervosismo que parecia sufocar meu peito. Ricardo e eu estávamos juntos na cozinha, ele ao telefone com a empresa e eu observava cada gesto, cada hesitação, tentando ler suas emoções. A ansiedade era quase palpável. Sentíamos o peso de uma decisão que prometia mudar completamente nossas vidas. Ele desligou o telefone e ficou alguns segundos em silêncio. Aqueles segundos se arrastaram como horas, cada um carregado de uma tensão que eu mal conseguia suportar. Finalmente olhou para mim, os olhos cheios de decepção. Ana, eu sinto muito. Perdi a oportunidade. Eles promoveram outro candidato que aceitou na sexta-feira. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Todo o entusiasmo, todo o planejamento mental evaporaram em questão de segundos. Era como se o universo tivesse decidido testar nossa resiliência. Ricardo estava devastado, e eu, apesar do choque, senti uma onda de empatia profunda. Segurei suas mãos, tentando transmitir alguma força, mas o sentimento de impotência nos envolvia. Enquanto processávamos a decepção, o telefone tocou novamente. Ricardo atendeu, hesitante, e o silêncio que se seguiu me deixou inquieta. Seus olhos mudaram gradualmente de confusão para incredulidade. Um sorriso cauteloso começou a surgir, tímido e desconfiado, como quem não acredita que a sorte finalmente mudou de lado. Eles acabaram de me oferecer algo diferente do que esperávamos, disse ele ainda atônito. Minha curiosidade explodiu. Como assim? O que aconteceu? Ricardo explicou que, impressionados com a disponibilidade para se mudar, a empresa oferecia agora o cargo de gerente-geral de uma nova filial aqui na cidade, com o mesmo salário que receberia em São Paulo. Por um momento, não consegui acreditar. Era como se o universo tivesse nos presenteado com algo que não sabíamos que precisávamos. A oportunidade de crescer profissionalmente sem abandonar nossa vida e nossa família. A alegria foi instantânea e eu não consegui conter um sorriso. Liguei imediatamente para minha mãe para compartilhar a novidade, querendo dividir a felicidade que nos invadia. Helena começou a rir e chorar ao mesmo tempo, emocionada com o desenrolar inesperado. Agora posso te apresentar o Antônio sem pressa, disse ela entre lágrimas, seu olhar brilhando de felicidade. Vocês vão adorá-lo. O dia em que finalmente conheci Antônio foi como entrar em um novo capítulo da minha vida.
Ele era exatamente como eu imaginei, respeitoso, carinhoso, visivelmente apaixonado por minha mãe. Suas palavras eram gentis e seu jeito de falar transmitia sinceridade. Prazer, Ana. Sua mãe fala de você o tempo todo. É uma honra finalmente conhecê-la. O encontro foi simples, mas carregado de significado. Por primeira vez em muito tempo, senti que minha família estava se reorganizando de forma saudável, equilibrada e cheia de carinho. Pedro especialmente parecia encantado com a presença de Antônio, absorvendo a novidade com curiosidade e entusiasmo. Nos meses seguintes, nossa vida tomou um rumo que jamais havíamos imaginado. Ricardo assumiu o cargo dos sonhos, nossa situação financeira melhorou, Pedro ganhou um novo modelo de referência masculina e minha mãe floresceu em seu relacionamento com Antônio. Era como se todos os segredos e obstáculos se transformassem em pontes para novas oportunidades e alegrias inesperadas. A relação deles se fortaleceu rapidamente e, em pouco tempo, veio a notícia que nos deixou ainda mais emocionados. Antônio queria oficializar o relacionamento. O pedido de bênção para o casamento chegou de forma delicada, carregado de respeito e amor. Aquele momento foi mágico. Minha mãe, aos 65 anos, redescobrira o amor e a felicidade. Pedro, claro, não cabia em si de tanta alegria. Ele perguntava animado: agora vou ter 2 vovôs? E nós ríamos, emocionados, percebendo como a vida podia se reorganizar de forma tão inesperada e bonita. Olhando para trás, lembro-me do caminhão de Ricardo estacionado em frente à casa da minha mãe e do choque inicial que senti. Naquele instante, tudo parecia um desastre prestes a acontecer. Mas, na verdade, era o início de um capítulo ainda mais feliz e completo em nossas vidas. A vida, aprendi que nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Muitas vezes, aquilo que nos assusta ou confunde é exatamente o que nos leva àquilo que precisávamos, sem saber. A frustração inicial, os segredos guardados, a ansiedade e o medo se transformaram em força, esperança e alegria. O domingo seguinte trouxe consigo um misto de ansiedade e expectativa. Eu ainda me pegava repetindo cada detalhe do que havia acontecido na semana anterior. A vida parecia finalmente se alinhar, mas aquela sensação de que algo grande estava prestes a acontecer pairava no ar. Pedro, claro, estava radiante. Ele corria pela casa, empolgado com a ideia de apresentar-se ao Antônio oficialmente. Sua alegria era contagiante. E por um momento pude esquecer todo o medo e incerteza que me consumira nas semanas anteriores. Chegando à casa da minha mãe, senti uma pontada de emoção. Lá estavam eles, de mãos dadas, sorrisos sinceros e olhos brilhando de alegria. Helena parecia leve, como se carregasse apenas a felicidade em seu coração. Antônio estava calmo, mas sua postura demonstrava respeito e carinho. Eu percebi imediatamente que ele não era apenas um namorado, era alguém disposto a integrar-se de verdade à nossa família. Olá, Ana, Ricardo, é uma honra finalmente conhecê-los de forma oficial, disse Antônio com aquele sorriso genuíno que não se podia fingir. Pedro, curioso, não parava de observá-lo, e a cada gesto parecia mais seguro de que aquele homem era alguém bom e confiável. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, falou: agora vocês podem nos abençoar. Antônio e eu queremos seguir com isso oficialmente. O pedido de bênção nos tocou profundamente. Eu abracei minha mãe, sentindo uma mistura de alegria, alívio e gratidão. Ricardo também estava emocionado. Pedro, com seus olhos arregalados, fez a pergunta mais inocente, mas que nos fez rir com lágrimas. Agora vou ter 2 vovós? Era incrível observar como a vida reorganizava cada peça do nosso quebra-cabeça familiar. O que parecia um segredo escondido ou uma situação confusa tornava-se o início de uma nova fase cheia de amor e possibilidades. Minha mãe, que durante anos carregara sozinha o peso da viúva, agora tinha um parceiro para compartilhar seus dias. E nós, como filhos e neto, pudemos testemunhar a felicidade dela florescer novamente.
No final daquele dia, enquanto dirigia de volta para casa com o Pedro no banco de trás, senti uma gratidão silenciosa invadir meu coração. Tudo o que parecia errado, cada medo e cada tensão havia nos conduzido exatamente para onde precisávamos estar. Ricardo assumiu o cargo dos sonhos, sem sair da cidade. Pedro ganhou estabilidade e novas referências de afeto, e minha mãe encontrou o amor que merecia. Passei a olhar para o futuro com uma clareza renovada. A vida não precisava ser perfeita, precisava ser vivida com coragem e abertura para as mudanças, que, por mais inesperadas que fossem, podiam transformar completamente nossa felicidade. O casamento de Helena e Antônio foi marcado para o próximo mês, e a preparação trouxe uma união ainda maior entre nós. Planejamos tudo juntos, desde a decoração até o convite para os amigos mais próximos. Pedro estava empolgado para ser o ajudante principal do evento, e cada risada, cada gesto de carinho reforçava a sensação de que havíamos encontrado o equilíbrio que sempre buscamos. Hoje, ao passar em frente à casa da minha mãe e ver 2 carros estacionados, sorriu lembrando daquele dia fatídico em que o caminhão de Ricardo me fez tremer. O que parecia ser uma crise tornou-se o início de um capítulo mais bonito e completo de nossas vidas. Aprendi que a vida sempre nos surpreende de formas inesperadas e que muitas vezes aquilo que nos assusta é apenas o caminho para algo maior e mais valioso. E vocês? Já viveram momentos em que algo parecia dar errado, mas depois descobririam que era exatamente o que precisavam? A vida tem dessas surpresas, e cada uma delas carrega a possibilidade de felicidade, aprendizado e crescimento. Eu posso afirmar, com toda certeza, que nossos medos, frustrações e segredos guardados se transformaram em amor, união e novas oportunidades. Se essa história tocou vocês, deixem um comentário contando suas experiências. E lembrem-se, às vezes, o que parece um desastre é apenas o início de uma história ainda mais bonita do que imaginamos.